O sol começava a se pôr sobre São Paulo quando Ricardo Isaacson dos Santos Leite, mais conhecido como Cacá, estava sentado na varanda de sua casa, tomando um café preto forte, observando as nuvens avermelhadas refletindo nas janelas dos prédios ao longe. Ele gostava desse horário, quando o barulho da cidade diminuía e os pensamentos vinham como um vento leve. Era o momento em que ele podia respirar e lembrar que, apesar de tudo que havia conquistado, continuava sendo apenas um homem tentando fazer o bem do seu jeito. O telefone vibrou em cima da mesa de madeira. Era um número desconhecido, mas ele atendeu com a mesma educação de sempre. Alô? Boa tarde, senhor Cacá. Respondeu uma voz feminina animada. Aqui é a Rafaela, da Associação Esperança Viva. Estou entrando em contato porque o senhor foi convidado para o jantar beneficente em homenagem aos idosos do nosso programa. O evento vai reunir algumas figuras públicas e empresários de São Paulo. Seria uma honra contar com sua presença. Cacá sorriu, ajeitando o cabelo com a mão. Ah, sim, que bonito. Um evento para os idosos. É isso, exatamente, respondeu Rafaela. É uma celebração da vida e da sabedoria deles. Será no Hotel Majestic, às 8 da noite, neste sábado. O tema é Vista-se como seu coração mandar. É um jantar de gala, mas a ideia é que cada um se vista de forma autêntica, livre, mostrando quem é. Entendi, disse ele com calma. Então não há um código de vestimenta formal? Nenhum. Ela riu. Queremos mostrar que o valor das pessoas não está no que vestem, mas no que fazem pelos outros. Cacá ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o céu. Aquela frase, de certa forma, o tocou. O valor das pessoas não está no que vestem. Quantas vezes ele mesmo já havia visto o contrário? Quantas pessoas já o haviam tratado com respeito só depois de reconhecer o nome ou o rosto famoso? Quantas vezes ele vira o brilho falso de quem só se aproxima por interesse? Tudo bem, Rafael, respondeu ele. Por fim, pode confirmar minha presença. Eu estarei lá. Que alegria! Exclamou ela. Vamos incluir seu nome na lista de convidados. Muito obrigado mesmo, senhor Cacá. Tenho certeza de que sua presença vai inspirar todos. Ele desligou o telefone e ficou por um momento olhando para o nada, refletindo. Um jantar beneficente. Pessoas ricas, câmeras, discursos bonitos. Ele nunca se sentirá à vontade nesses ambientes. Mas havia algo diferente ali. Era sobre os idosos. Sobre aqueles que o tempo esquece, que a pressa da vida moderna empurra para os cantos da sociedade. Ele lembrava da avó, Dona Lúcia, que o ensinara a rezar antes das partidas e que sempre dizia: a fama vai passar, meu neto, mas a bondade fica. Naquela noite, Cacá abriu seu guarda-roupa. Vestiu a mesma camisa branca de algodão que costumava usar para visitar comunidades, um jeans escuro e um par de sapatos confortáveis, já um pouco gastos. Olhou-se no espelho e pensou: isso basta. Não é o terno que define o respeito que tenho pelos outros. No sábado, o dia amanheceu quente, com o sol estalando nas calçadas. Ele passou a manhã com a família, brincando com os filhos, e à tarde foi visitar um centro esportivo onde jovens carentes treinavam futebol. Era um projeto que ele apoiava em silêncio. Enquanto observava os meninos correndo descalços no campo de terra, pensou em quantas pessoas envelheceriam sem nunca receber o reconhecimento que mereciam. Quantos avós daqueles meninos estariam sozinhos naquele exato momento? Por volta das 7h30 da noite, Cacá pegou as chaves de seu carro. Um modelo comum, discreto, nada parecido com os automóveis luxuosos dos famosos. Dirigiu até o Hotel Majestic, um prédio imponente de arquitetura clássica, iluminado com luzes douradas. No caminho, passou por avenidas movimentadas, outdoors luminosos e limusines brilhantes. Mas dentro dele, havia uma paz silenciosa, como quem já entendeu que o verdadeiro prestígio não vem do olhar dos outros. Ao chegar, estacionou o carro ele mesmo, recusando o serviço de manobrista. O porteiro olhou de cima a baixo, como quem tenta adivinhar se aquele homem simples realmente era convidado. Boa noite, senhor, disse o porteiro, um pouco hesitante. Está aqui para o evento dos idosos? Sim, respondeu Cacá, sorrindo. Tem o nome na lista. Ricardo Isaacson dos Santos Leite.
O porteiro checou a prancheta e confirmou. Ah, sim, está aqui. Pode entrar, senhor. Tenha uma boa noite. Ao entrar, foi recebido por um saguão de mármore branco, decorado com arranjos de flores e lustres de cristal. O som de violinos tocava uma melodia suave, e o ar cheirava a perfume caro. Mulheres de vestidos longos, homens de terno impecável, garçons servindo champanhe em taças finas. Kaká caminhava com tranquilidade, tentando se misturar, mas sabia que destoava completamente daquele ambiente. Alguns olhares começaram a se voltar para ele. Sussurros surgiram. Quem é esse cara? Murmurou uma mulher, olhando dos pés à cabeça. Acho que ele entrou por engano, respondeu outra, rindo. Olha a camisa dele, parece de feira. Um garçom passou com uma bandeja, sem reconhecer o convidado, desviou o corpo, quase o esbarrando. Kaká apenas sorriu. Ele já estava acostumado com julgamentos, mas ainda assim, sentia um leve desconforto, não por ele, mas pelo que aquilo dizia sobre as pessoas. A poucos metros, uma mesa enorme estava reservada para os convidados principais. Plaquinhas douradas com nomes conhecidos, empresários, apresentadores, artistas. No final da mesa, havia um lugar vago, o dele, conforme combinado com a organização. Mas ao tentar se aproximar, um jovem funcionário o interceptou. Desculpe, senhor, disse o rapaz educadamente, mas com um tom firme. Essa área é reservada apenas para os convidados VIP. O buffet para o público em geral está na ala lateral. Kaká piscou algumas vezes, surpreso. Eu sou um dos convidados, respondeu calmamente. Meu nome está na lista principal. O funcionário hesitou. Olhou rapidamente ao redor e respondeu. O senhor pode me mostrar o convite? Claro. Ele pegou o celular e mostrou a mensagem de confirmação da Associação Esperança Viva. O rapaz olhou, mas ainda parecia inseguro. Ah, entendo. Mas o senhor tem certeza de que é aqui mesmo? É que, geralmente os convidados principais chegam de terno e com o crachá dourado. O senhor não está com o seu. Kaká deu um leve sorriso, não por ironia, mas por compreensão. Acho que esqueci o crachá, respondeu. Mas tudo bem, posso esperar em outro lugar. Ele se virou lentamente, com serenidade. Poderia ter dito seu nome completo, poderia ter mostrado documentos, poderia ter exigido respeito, mas não o fez. No fundo, sabia que aquela situação revelava mais sobre o outro do que sobre ele. Enquanto caminhava em direção à ala lateral, notou um grupo de idosos sentados perto do palco, sorrindo e conversando entre si. Eram eles o motivo da festa. Um deles, um senhor de cabelo grisalho e olhos alegres, acenou para ele. Ei, rapaz, disse o senhor, rindo. Você parece o Kaká. Kaká riu de volta. Já me disseram isso, respondeu, pescando. O velho gargalhou. Se for mesmo, senta aqui comigo. Mas se não for, também senta. Hoje é noite de alegria. Kaká se aproximou, apertou a mão dele e perguntou o nome. Orlando, respondeu o senhor. Fui motorista de ônibus por 40 anos. Agora só dirijo o carrinho de supermercado no asilo. Os dois riram juntos. Em poucos minutos, estavam conversando como velhos amigos. Enquanto isso, do outro lado do salão, Rafaela, a organizadora do evento, observava o movimento. Ela olhou a lista de presença e percebeu que o nome Ricardo Isaacson estava marcado como confirmado, mas não conseguia encontrá-lo em lugar algum. Estranho, murmurou. Será que ele não veio? Foi então que ela ouviu um dos garçons comentar. Um sujeito simples entrou e quis sentar na mesa dos VIPs. Tive que pedir para ele sair. Rafaela virou-se rapidamente. Como ele era? Alto, cabelo castanho, camisa branca simples, calça jeans, parecia um cara comum. O coração dela gelou. Meu Deus, murmurou. Esse é o Kaká. Ela saiu apressada pelo salão, olhando de mesa em mesa, até que o viu. O ex-jogador estava sentado entre os idosos, rindo e escutando histórias, completamente à vontade. Aquela imagem, tão humana e espontânea, a deixou emocionada. Mas ao mesmo tempo, uma pontada de vergonha lhe atravessou o peito. Como ninguém o reconheceu? Como puderam tratá-lo assim?
justo ali, em um evento que pregava a igualdade e o respeito. Enquanto Rafaela se aproximava, o mestre de cerimônias anunciava o início oficial do jantar. As luzes se voltaram para o palco, onde Dona Celina, a presidente da associação, uma senhora de cabelos prateados e postura elegante, subia lentamente com a ajuda de uma bengala. O salão se calou. Ela pegou o microfone e começou. Boa noite, meus queridos. Hoje é uma noite especial. Celebramos a vida, a experiência e a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. Este evento não é sobre glamour, mas sobre gratidão. E tenho a alegria de anunciar que entre nós há alguém que representa exatamente isso: humildade e fé. Rafaela olhou para Cacá, emocionada, cochichou. É a senhora Celina quem convidou pessoalmente o senhor. Ela vai chamá-lo. Mas antes que o nome fosse pronunciado, Cacá fez um gesto discreto. Não precisa, disse ele baixinho. Hoje, eu prefiro ouvir, não ser ouvido. No palco, Dona Celina sorriu para o público e continuou. Às vezes, a elegância verdadeira está em quem não quer aparecer. Em quem chega sem alarde, mas ilumina o lugar com a simplicidade do coração. As palavras pareciam atravessar o salão inteiro até chegar nele. Cacá sentiu um nó na garganta. Era como se ela estivesse falando diretamente com ele. E talvez estivesse. Rafaela então se curvou e sussurrou algo no ouvido da senhora. Dona Celina arregalou os olhos, olhou na direção dos idosos. Ao ver Cacá sentado ali, soltou uma exclamação de alegria. Meu menino, disse ela, abrindo um sorriso imenso. O meu menino do coração está aqui. O salão inteiro se virou. Murmúrios se espalharam. O garçom que o havia mandado sair ficou pálido. Cacá se levantou, envergonhado, e acenou timidamente. A senhora desceu do palco com passos lentos, aproximou-se dele e o abraçou com força. Eu sabia que você viria, disse ela, emocionada. Sempre vem, mesmo quando ninguém vê. O público aplaudiu. Alguns se levantaram, outros, em silêncio, apenas observavam e aprendiam, talvez pela primeira vez, o que realmente significava a frase escrita no convite. Vista-se como seu coração mandar. E foi assim, entre palmas e olhares constrangidos, que terminou o início daquela noite. Uma noite que começara com julgamento e terminaria, sem que ninguém imaginasse, como uma lição de humildade que o Brasil inteiro jamais esqueceria. O salão estava tomado por uma mistura de vozes e risadas, mas no coração de Cacá reinava um silêncio estranho. Ele ainda sentia o calor do abraço de Dona Celina, o brilho sincero dos olhos dela, a comoção das pessoas ao redor. Mas, por dentro, havia uma inquietação, não de raiva, mas de reflexão. Ele pensava em como tudo poderia ter sido diferente se seu nome não tivesse peso algum. Se ele fosse apenas Ricardo, o homem simples que caminhava por São Paulo sem que ninguém o reconhecesse. Teriam o tratado com o mesmo respeito. As luzes do palco voltaram a se acender, e o mestre de cerimônias anunciou o início do jantar. Garçons circulavam entre as mesas com bandejas reluzentes, e os convidados retomavam a conversa como se o pequeno constrangimento anterior tivesse sido apenas um contratempo. Mas o incidente ainda pairava no ar, como uma sombra discreta. O jovem funcionário que havia barrado Cacá estava encostado em uma parede, visivelmente envergonhado, observando de longe. Ele queria se aproximar, pedir desculpas, mas não tinha coragem. Cacá, percebendo o olhar inquieto do rapaz, fez um gesto sutil, chamando-o até a mesa. O rapaz engoliu seco e se aproximou lentamente. Senhor, começou, nervoso. Me desculpe pelo que aconteceu. Eu não sabia. Cacá o interrompeu com um sorriso tranquilo. Está tudo bem. Você estava fazendo o seu trabalho. Mas eu fui rude, insistiu o rapaz. E o senhor é o Cacá. Sou o Ricardo, respondeu ele. E o respeito não deveria depender de um nome. O rapaz ficou em silêncio, sem saber o que responder. Os olhos marejaram. Cacá lhe deu um tapinha no ombro. Sente-se conosco um pouco, disse ele. Hoje é uma noite para aprender, não para se envergonhar. O jovem arregalou os olhos, surpreso. Eu, sentar aqui? Claro, ninguém aqui é mais importante que ninguém. E assim,
O garçom se sentou, timidamente, ao lado dos idosos. Um deles, o senhor Orlando, brincou. Agora sim, o serviço melhorou. E todos riram. O riso sincero quebrou o gelo, e a tensão começou a se dissipar. Enquanto isso, na mesa dos empresários, o burburinho crescia. Uma apresentadora conhecida, de vestido vermelho, cochichava para uma amiga. Eu juro que pensei que ele fosse um penetra. Você viu o jeito que ele estava vestido? Pois é, respondeu a outra, mexendo o champanhe. E pensar que é o Kaká. A gente se engana fácil, né? Fácil demais, completou a primeira, desviando o olhar, envergonhada. Do outro lado, Rafaela observava tudo com um misto de orgulho e arrependimento. Ela lembrava do momento em que ligou para convidá-lo, da empolgação ao saber que ele viria. E agora, vendo como trataram, sentia um nó na garganta. Decidiu subir ao palco para consertar aquilo da melhor forma que sabia. Com a verdade. Senhoras e senhores, começou ela, pegando o microfone, antes de darmos continuidade ao jantar, eu gostaria de dizer algumas palavras. O salão silenciou. Esta noite é sobre gratidão. E o que aconteceu aqui há pouco tempo nos mostrou que ainda temos muito a aprender sobre isso. Nós falamos de amor, de empatia, mas às vezes, no dia a dia, deixamos que a aparência fale mais alto do que o coração. Alguns convidados abaixaram a cabeça. Ela continuou. O senhor Ricardo Isaacson, o nosso querido Kaká, nos deu uma lição hoje. Ele não se ofendeu, não se exaltou. Apenas sorriu e continuou sendo ele mesmo. Isso é o que chamamos de elegância verdadeira. Aplausos tímidos ecoaram. Kaká, constrangido, fez um gesto com a mão pedindo que parassem. Obrigado, Rafaela, disse ele. Mas eu não fiz nada demais. Só fui lembrado de que todos nós, em algum momento, já julgamos alguém pelo que vimos por fora. E eu também já fiz isso. Dona Celina, sentada ao lado, segurou a mão dele e sussurrou. Você transformou uma vergonha em uma lição. Isso é raro, meu filho. O jantar continuou. Os garçons começaram a servir os pratos, carne ao molho, purê cremoso e legumes salteados. O cheiro se espalhou e o clima ficou mais leve. Kaká conversava com os idosos, perguntando sobre suas histórias. Cada um tinha algo para contar. O senhor Orlando sobre os 40 anos como motorista, Dona Zilda sobre o tempo em que foi professora no interior, seu Mário, que perdera a esposa e agora encontrava alegria nas tardes de bingo. Enquanto ouvia, Kaká percebia algo profundo. Aquelas pessoas, esquecidas pelo mundo moderno, carregavam uma sabedoria que não cabia em livros. Tinham rugas que contavam mais do que qualquer biografia. Olhares que guardavam décadas de amor, dor e resistência. Sabe, meu filho, disse Dona Zilda, o que mais dói na velhice não é a dor nas pernas, é a solidão. As pessoas acham que velho não sente falta, não sonha mais. Mas a gente sente, sim, sente muito. Kaká sentiu, com um nó na garganta. A senhora tem toda a razão. Às vezes, o mundo esquece de olhar para quem veio antes. É, o mundo anda rápido demais, suspirou ela. Mas você, por algum motivo, anda devagar. Isso é bonito. Essas palavras ficaram ecoando dentro dele. Anda devagar. Talvez fosse isso que o diferenciava. A capacidade de parar para ouvir, de não se deixar levar pela pressa e pela vaidade. Em uma das mesas próximas, uma mulher de cabelos loiros observava a cena e cochichava com o marido. Ele não se encaixa aqui, né? O marido respondeu. Ele se encaixa onde quiser. O problema é que nós é que não nos encaixamos no que ele representa. A frase passou despercebida por quase todos, mas parecia resumir o espírito daquela noite. O jantar prosseguiu com discursos, sorteios e homenagens. Mas ninguém falava de luxo, de fama ou de sucesso. Todos queriam saber mais sobre o homem simples que tinha sido confundido com alguém comum. E que, no fundo, era exatamente isso, alguém comum, mas com um coração extraordinário. Durante o intervalo do evento, o jovem garçom, agora sentado entre os idosos, contou sua história a Kaká. Eu trabalho aqui há pouco tempo. Sou de Itapeva. Vim para São Paulo para ajudar minha mãe. Ela ficou doente, sabe? E hoje, quando o senhor entrou,
Não sei, eu só segui o protocolo. Quis mostrar que estava atento. Eu entendo, respondeu Kaká. O problema é que, às vezes, o protocolo nos faz esquecer da humanidade. O rapaz abaixou a cabeça. O senhor me perdoa mesmo. Claro, disse Kaká, sorrindo. E me ensina uma coisa. Qual o nome da sua mãe? Dona Lourdes. Então manda um abraço para ela. Diz que o filho dela tem um coração bonito. O rapaz riu, emocionado, e enxugou discretamente uma lágrima. Era um gesto simples, mas que ele jamais esqueceria. Enquanto isso, no palco, Dona Celina retomava a palavra. Queridos amigos, começou ela, com voz firme, estamos aqui hoje para lembrar que a velhice não é o fim de nada. É a colheita. Cada ruga, cada lembrança é uma semente de tudo que plantamos. E eu quero agradecer a este jovem homem que me lembrou disso esta noite. Ela olhou para Kaká, e o salão inteiro a seguiu. Quando soube que ele viria, pedi a Deus que nos desse um sinal de humildade, porque às vezes até os que fazem o bem se esquecem de como é ser simples. E ele me deu esse presente. Os aplausos desta vez foram intensos, sinceros. Kaká levantou-se, emocionado, e caminhou até o palco. Pegou o microfone, respirou fundo e disse: Eu vim aqui hoje para ouvir, não para falar. Mas já que estou aqui, quero dizer uma coisa: elegância não se compra. Não está na marca da roupa nem no preço do carro. Elegância é tratar bem quem não pode te oferecer nada em troca. O salão inteiro ficou em silêncio. As palavras dele pareciam tocar cada um de forma diferente. Ele continuou: Eu já joguei em estádios lotados, já vesti ternos caros, mas nada disso vale tanto quanto uma conversa verdadeira com alguém que o mundo esqueceu. E se eu aprendi algo na vida, é que o respeito é o idioma mais bonito que existe. Quando terminou, o silêncio virou um aplauso de pé. Mas não era um aplauso de fã. Era um aplauso de gratidão, de despertar. Pessoas choravam discretamente. O garçom, os idosos, Rafaela, até mesmo os empresários que minutos antes o julgavam pelo jeans e pela camisa simples. Após o discurso, Kaká voltou à mesa e continuou comendo calmamente, como se nada tivesse acontecido. A música ambiente voltou a tocar, e o clima se transformou. Pela primeira vez naquela noite, as pessoas realmente conversavam, não sobre negócios ou fama, mas sobre lembranças, afeto e o que realmente importava. Mais tarde, já perto do fim do evento, Dona Celina aproximou-se novamente. Meu filho, posso te pedir uma coisa? Perguntou ela. Claro, nunca mude. O mundo vai tentar te convencer de que simplicidade é fraqueza. Mas é força. A força mais bonita que existe. Ele segurou as mãos dela com carinho. Eu prometo, Dona Celina. Os fotógrafos se aproximaram, pedindo uma foto dos dois juntos. Kaká aceitou, mas pediu que chamassem todos os idosos também. Se é para registrar o momento, que seja completo, disse. Porque cada um aqui merece ser lembrado. A foto foi tirada, Kaká no centro, cercado de sorrisos enrugados, olhos brilhando e mãos entrelaçadas. Uma imagem que, no dia seguinte, estamparia manchetes em todo o país, mas que, naquele instante, não significava fama nem notícia. Era apenas a prova viva de que a humildade ainda podia emocionar o mundo. Quando o evento terminou, o salão foi se esvaziando lentamente. Os convidados foram embora, os garçons recolhiam copos e talheres, e o som suave do piano se misturava ao barulho distante da cidade. Kaká se despediu de todos com abraços sinceros, um por um. Ao sair, cruzou novamente com o jovem funcionário. Boa noite, senhor, disse o rapaz. Espero vê-lo novamente. Vai ver sim, respondeu Kaká, sorrindo. Mas da próxima vez, me chama de Ricardo. Ele caminhou até o carro, sem pressa, sob o céu escuro pontilhado de luzes da cidade. Ligou o motor e ficou parado por um instante, olhando o retrovisor. No espelho, via seu próprio reflexo, mas também o daquelas pessoas que conhecera naquela noite, cada rosto, cada história, cada lição. Enquanto dirigia de volta para casa, pensava no quanto o mundo precisava de mais noites como aquela. Noites em que o julgamento se transformasse em aprendizado e a aparência em compaixão. Ele não queria mudar o mundo com discursos, mas com gestos.
E naquela noite, percebeu que, às vezes, o gesto mais poderoso é simplesmente não reagir com orgulho, e sim com amor. O relógio marcava quase meia-noite quando estacionou o carro na garagem. A casa estava silenciosa. Antes de entrar, olhou para o céu e fez uma breve oração, como fazia desde pequeno. Obrigado, Senhor, por me lembrar que o que vale não é o que tenho, mas o que ofereço de coração. E sorriu, porque sabia que, mesmo sem querer, havia transformado um constrangimento em esperança. E essa era, sem dúvida, a vitória mais bonita que ele já tinha conquistado. A noite parecia ter ganhado um novo brilho depois das palavras de Kaká. Não era mais a mesma festa de antes, repleta de ostentação e sorrisos superficiais. Agora, o salão estava tomado por um silêncio respeitoso, quase espiritual. As luzes haviam sido suavizadas, a música do piano tocava em tom mais calmo, e havia algo diferente no ar. Algo que não se comprava, algo que só o coração podia sentir. Kaká permanecia sentado entre os idosos, conversando e rindo com eles como se fossem velhos amigos. As pessoas se aproximavam timidamente, pedindo desculpas, agradecendo pelas palavras, tentando disfarçar a vergonha que ainda sentiam. Ele aceitava cada gesto com a mesma serenidade de quem já havia aprendido a perdoar antes mesmo de ser ofendido. Senhor Kaká, posso tirar uma foto com o senhor? Perguntou uma senhora de vestido azul, um pouco nervosa. Claro, pode sim, respondeu ele, sorrindo. Mas vamos fazer o seguinte, em vez de uma foto só minha, vamos tirar com todo mundo. E de repente, formou-se uma roda. Os idosos, os voluntários, os garçons, até mesmo alguns convidados que minutos antes olhavam com desdém, agora se juntavam para uma foto coletiva. O fotógrafo capturou aquele instante. Um retrato da humildade vestida de simplicidade. Dona Celina, observando a cena, enxugou uma lágrima discreta. Aquilo a fazia lembrar do início do projeto Esperança Viva, há quase 20 anos. Naquela época, ninguém queria investir em um lar para idosos. É causa sem glamour, diziam. Até que um jovem jogador, ainda no auge da carreira, apareceu silenciosamente com um cheque e um sorriso. Sem entrevistas, sem câmeras, apenas fé e compaixão. Aquele jogador era o mesmo homem que agora estava sentado ali, de jeans e camisa branca, como se o tempo nunca tivesse corrompido o menino bondoso que ela conhecera. Ela se levantou devagar e foi até o palco novamente, pedindo o microfone. Posso ter a atenção de todos, por favor? Disse, com voz firme, mas cheia de emoção. O que vou contar agora talvez muitos não saibam. O salão silenciou instantaneamente. Todos olharam para ela com curiosidade. Kaká franziu o senho, sem entender. Há 17 anos, começou Dona Celina. Quando nosso lar de idosos estava prestes a fechar as portas por falta de recursos, recebemos uma visita inesperada. Era um rapaz tímido, de sorriso leve. Ele entrou com um boné. Disse que queria ajudar e perguntou quanto faltava para pagar as contas do mês. Eu achei que fosse um voluntário, mas ele tirou do bolso um cheque que cobria não só aquele mês, mas todo o ano seguinte. Um murmúrio atravessou o salão. Ela continuou. Eu perguntei o nome dele, e ele respondeu apenas, sou Ricardo, um amigo. Não quis tirar foto, não quis aparecer. Só pediu que a gente continuasse cuidando dos nossos velhinhos com amor. As pessoas começaram a se entreolhar. Rafaela, com os olhos marejados, levou a mão à boca. Kaká abaixou a cabeça, visivelmente desconfortável. Ele nunca imaginou que aquela história viria à tona. Aquele rapaz, disse Dona Celina, com a voz embargada, é o mesmo homem que hoje foi confundido com um intruso. O mesmo homem que, mesmo sendo humilhado, continuou sorrindo. Ele não veio aqui para ser homenageado. Veio para servir. O público explodiu em aplausos. Mas não eram aplausos festivos. Eram aplausos que doíam, que pediam perdão. Pessoas choravam, abraçavam umas às outras, sentindo-se pequenas diante da grandeza simples daquele homem. Kaká se levantou, emocionado, tentando acalmar o público com gestos. Dona Celina começou, mas ela o interrompeu, tocando-lhe o braço. Deixa eu terminar, meu filho. E olhou para a plateia.
Eu aprendi que há dois tipos de riqueza: a que brilha e desaparece, e a que ilumina e permanece. O que este moço tem é da segunda. Mais aplausos. Kaká passou a mão no rosto, tentando esconder as lágrimas. Pegou o microfone e falou com voz baixa, quase um sussurro. Dona Celina, a senhora não precisava contar isso. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ela sorriu. O problema é que nem todos fariam, meu querido. O mestre de cerimônias, com lágrimas nos olhos, se aproximou e disse: acho que hoje a palavra celebridade ganhou um novo significado. Os fotógrafos se aproximavam, mas Kaká levantou a mão, pedindo que parassem. Nada de flashes, disse ele. Esta noite não é sobre mim. É sobre eles. E apontou para os idosos, que batiam palmas de pé. Se alguém aqui quer tirar foto, tire com eles. Aquelas palavras soaram como uma oração. Era como se ele, sem perceber, tivesse devolvido dignidade a todos os que já haviam sido ignorados por causa da idade, da roupa, da aparência. O evento se transformará em algo completamente diferente do planejado. Não mais uma festa de gala, mas uma celebração do humano. Rafaela, ainda emocionada, aproximou-se com uma ideia. Senhor Kaká, disse ela, o senhor nos permite fazer uma homenagem simbólica. Ele hesitou. Depende do que é. Temos aqui uma senhora, Dona Maria das Linhas. Ela tem 87 anos e sempre quis conhecer o senhor. Foi uma das primeiras moradoras do Lar Esperança Viva. Kaká sorriu e assentiu. Claro, seria uma honra. Dona Maria foi trazida até o palco numa cadeira de rodas. Tinha o rosto enrugado, os olhos marejados e as mãos trêmulas. Mas o sorriso... o sorriso era de menina. Eu não acredito que estou vendo Kaká, disse ela, com voz fraca. Eu rezo por você toda noite, meu filho. Kaká se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Então é a senhora que manda as bênçãos que eu sinto sem saber de onde vem. Brincou ele. Ela riu, emocionada. Você é o mesmo menino de sempre. Bonito por fora, mas muito mais bonito por dentro. O salão inteiro aplaudiu de novo. E naquele instante, algo aconteceu. Um daqueles momentos em que o tempo parece parar. O garçom que antes o havia barrado se aproximou, chorando. Senhor, disse ele, a voz embargada, se o senhor me permitir, eu queria pedir desculpas publicamente. Eu fui cego. Kaká levantou-se e o abraçou sem dizer nada. O público prendeu a respiração. A vida é uma escola, disse ele, finalmente. E hoje, todos nós aprendemos juntos. As pessoas começaram a se levantar de suas mesas, aplaudindo. Alguns empresários se aproximaram, prometendo apoiar o Lar Esperança Viva. Outros pediam desculpas. Mas o gesto mais bonito veio de uma senhora elegante, a mesma que antes o havia ridicularizado pelo jeito simples. Ela caminhou até ele, tirou o colar de pérolas do pescoço e o colocou na mão de Dona Celina. Eu não preciso disso, disse ela, com lágrimas. Prefiro doar. Hoje aprendi que é valor de verdade. O gesto contagiou outros. Em poucos minutos, a mesa de doações estava repleta de envelopes, cheques, joias, promessas de ajuda. Dona Celina mal conseguia conter o choro. Eu não sei o que dizer, murmurou. Diga obrigado, e já será o suficiente, respondeu Kaká. O mestre de cerimônias então subiu ao palco e disse: antes de encerrarmos, eu quero propor um brinde. Não a um astro, nem a um evento, mas à humildade. Porque é ela que faz o mundo girar no ritmo certo. Todos levantaram suas taças. Kaká, porém, ergueu apenas o copo de água que tinha à frente. Eu brindo, disse ele, aqueles que já não são vistos, mas continuam a nos ensinar todos os dias o que é amar sem esperar nada. E o salão respondeu com um coro de amém. Era como se todos tivessem, de alguma forma, sido purificados naquela noite. Depois do brinde, a música voltou. Desta vez, não um jazz sofisticado, mas um samba leve, alegre, cheio de vida. Os idosos começaram a bater palmas. Alguns se levantaram para dançar. Kaká, rindo, entrou na roda com eles, tirou os sapatos e dançou descalço. O público vibrou. Não havia mais distinção entre VIP e convidado comum.
Todos eram apenas pessoas, unidas pela alegria simples de estar presentes. 1 hora depois, o evento terminou. O salão, que antes parecia um templo do luxo, agora estava cheio de risos, abraços e gratidão. Rafaela se aproximou de Kaká, ainda impactada. Senhor Kaká, o senhor tem ideia do que fez aqui hoje? Ele sorriu. Não fiz nada demais. Só fui eu mesmo. Pois é justamente isso que falta no mundo, respondeu ela. Pessoas sendo elas mesmas. Do lado de fora, o ar da noite estava fresco. O relógio marcava quase 1 da manhã. Kaká se despediu de todos, tirou o paletó emprestado que alguém havia insistido em colocar sobre seus ombros e devolveu. Obrigado, mas prefiro assim, disse, apontando para a camisa branca simples. Já estou acostumado a andar leve. Antes de entrar no carro, Dona Celina o chamou mais uma vez. Espera, meu filho, disse ela, entregando-lhe um pequeno envelope. Aqui tem uma foto antiga, da primeira vez que você foi ao lar. Eu guardei todos esses anos. Ele abriu e viu. Era ele, mais jovem, cercado de idosos sorridentes. O tempo havia passado, mas o brilho nos olhos era o mesmo. Obrigado, Dona Celina, disse, emocionado. Isso vale mais do que qualquer troféu. É porque esse é o troféu que Deus entrega, meu querido, respondeu ela, apertando sua mão. E ele não dá para quem quis, dá para quem ama. Kaká entrou no carro e ficou um tempo ali, em silêncio, olhando a foto sob a luz fraca do poste. Lembrou-se de quando ainda era um garoto, sonhando em jogar futebol, e da promessa que fizera a si mesmo. Se um dia eu tiver tudo, quero dividir. Enquanto dirigia de volta para casa, o rádio tocava uma música antiga de Djavan, e as palavras pareciam encaixar-se perfeitamente na noite. Ser simples é ser feliz. Ele sorriu, olhando o reflexo das luzes no para-brisa. Sabia que, no dia seguinte, a mídia falaria dele, das lágrimas, da confusão, dos aplausos. Mas o que importava realmente era o que não caberia em manchete: a transformação silenciosa no coração das pessoas. Ao chegar em casa, deixou as chaves sobre a mesa e subiu as escadas devagar, sem acender as luzes. O silêncio da madrugada era o descanso perfeito depois de uma noite intensa. Na varanda, olhou para o céu estrelado e sussurrou: Obrigado, Senhor. Hoje, mais do que nunca, entendi que o valor de alguém não está no que veste, mas no que espalha quando entra em um lugar. E ali ficou, sentado, com a brisa da madrugada tocando seu rosto, com a paz de quem sabe que a maior revelação daquela noite não foi sobre sua fama, foi sobre o poder invisível da bondade. Na manhã seguinte, o sol nascia preguiçoso sobre São Paulo. As ruas começavam a se encher de movimento, buzinas e conversas apressadas. Mas em uma casa simples, afastada do centro, o som era outro. O canto dos pássaros, o tilintar de uma xícara de café e o farfalhar suave das páginas de um jornal. Kaká estava sentado à mesa da cozinha, ainda de pijama, lendo as manchetes. O craque da humildade emociona São Paulo em jantar beneficente, dizia o título. Logo abaixo, uma foto. Ele cercado pelos idosos do Lar Esperança Viva, todos sorrindo, mãos dadas. A matéria falava da confusão inicial, da revelação de Dona Celina, do gesto de perdão. Falava de lágrimas, de aplausos e de um momento que reacendeu a fé na humanidade. Kaká suspirou e colocou o jornal de lado. Não gostava de se ver nas notícias. Não porque tivesse vergonha, mas porque sabia que o barulho da fama era passageiro. A bondade verdadeira é a que ninguém precisa saber, murmurou, enquanto levava a xícara aos lábios. No celular, as mensagens não paravam de chegar. Jornalistas pedindo entrevista, apresentadores querendo tê-lo em programas de TV, convites para campanhas de inspiração. Ele leu alguns, mas não respondeu. Escolheu o silêncio. Pouco depois, o telefone fixo tocou. Era Dona Celina. Meu filho, você virou notícia, dizia ela, rindo. Pois é, Dona Celina, mas a senhora sabe que eu não gosto dessas coisas. Eu sei, mas às vezes Deus usa o barulho do mundo para fazer o bem ecoar mais longe. Kaká sorriu, olhando para o chão. A senhora sempre tem uma resposta para tudo, né? Não é resposta, é experiência.
A vida me ensinou a reconhecer quando algo puro acontece. E ontem foi uma dessas noites. Eles conversaram por alguns minutos, e antes de desligar, Dona Celina disse: "Ah, esqueci de te contar. Depois da festa, apareceram voluntários novos aqui. Jovens, senhoras, até empresários. Disseram que queriam ajudar." "Isso é ótimo", respondeu ele, feliz. "Então já valeu a pena." "Valeu sim, meu filho. E tudo começou porque você entrou naquele salão sem terno." Ao desligar, Kaká ficou um momento em silêncio. A frase ecoava em sua cabeça. Tudo começou porque você entrou naquele salão sem terno. Era curioso pensar que, às vezes, o erro dos outros se transformava em lição para todos. Ele se levantou, vestiu uma camisa simples e saiu para caminhar. Gostava das manhãs tranquilas de São Paulo, quando o sol ainda não queimava e o vento trazia cheiro de pão quente das padarias. Colocou um boné, fones de ouvido e seguiu pelas calçadas. Enquanto andava, via as pessoas apressadas, os olhares distraídos, as buzinas, o caos da cidade. Mas entre tudo isso, também via pequenos gestos, um rapaz ajudando uma senhora a atravessar a rua, um vendedor oferecendo café a um morador de rua, uma criança sorrindo ao ganhar um pão de queijo. Ainda tem muita luz no mundo, pensou. Ao passar por uma banca de jornal, o jornaleiro o reconheceu. "Oh, Kaká, parabéns pela atitude de ontem. Você é diferente mesmo." "Obrigado, amigo. Mas o que importa é que aquilo tocou as pessoas." "Tocou sim", disse o jornaleiro, animado. "Teve uma senhora aqui hoje cedo que comprou 10 jornais para distribuir para os vizinhos. Disse que o Brasil precisava ler essa história." Kaká sorriu, acenou e continuou caminhando. No caminho, parou em frente a uma padaria pequena, simples, com uma fila de trabalhadores tomando café antes do expediente. Entrou sem ser notado e pediu um pão na chapa e um suco de laranja. Sentou-se em um canto e observou. 2 homens conversavam sobre a notícia. "Rapaz, viu aquele jogador, o Kaká? Dizem que o povo expulsou ele da mesa e depois descobriram quem era", dizia um deles. "Eu vi", respondeu o outro. "E o cara nem se exaltou. Se fosse comigo, eu já tinha xingado todo mundo." "Pois é. É por isso que o mundo tá como tá. A gente reage demais e escuta de menos." Kaká quase riu. Eles não sabiam que o homem da mesa ao lado era o próprio protagonista da história. Mas ele preferiu o anonimato. Pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e saiu sem se identificar. À medida que o dia passava, a história se espalhava. Nas redes sociais, o vídeo do momento em que Kaká falava sobre elegância e respeito viralizava. Pessoas comentavam, compartilhavam, faziam reflexões. Influenciadores, jornalistas, padres, professores, todos usavam aquele episódio como exemplo de empatia. Mas enquanto o mundo falava dele, Kaká já estava em outro lugar. À tarde, dirigiu até o Lar Esperança Viva, o mesmo que havia ajudado anos atrás. Ao chegar, encontrou o portão entreaberto e um grupo de jovens pintando as paredes externas. Todos usavam camisetas com os dizeres: "Gentileza é contagiosa." "Boa tarde", gritou uma das voluntárias ao reconhecê-lo. "Boa tarde", respondeu ele, sorrindo. "Vocês estão dando uma cara nova ao lar, hein? É o mínimo que podíamos fazer depois da história de ontem", disse um dos rapazes. A senhora Celina nos contou tudo. Ele entrou e viu os idosos reunidos no jardim, brincando de bingo. Ao verem-no, começaram a aplaudir. Dona Celina veio ao seu encontro, abraçando-o com força. "Eu sabia que você viria. Eu tinha que ver com meus próprios olhos o que aconteceu depois daquela noite." "Então olha", disse ela, apontando para o pátio. "Isso é o que acontece quando a humildade inspira." O lar, que antes parecia esquecido, agora fervilhava de vida. As plantas haviam sido podadas, os bancos pintados, as janelas limpas. Havia risadas, música, cheiro de bolo saindo da cozinha. Era como se o lugar tivesse rejuvenescido. Um grupo de repórteres esperava na calçada, mas Kaká pediu que não entrassem. "Esta visita não é para ser filmada", disse. "Deixem que o bem fale sozinho." Eles respeitaram.
Dentro do lar, Dona Celina mostrou-lhe um novo quadro pendurado na parede principal, a foto tirada na noite anterior. Embaixo, uma frase: a verdadeira elegância é tratar bem quem não pode te oferecer nada em troca. Cacá ficou olhando por um tempo, em silêncio. Depois, se aproximou e tocou o quadro com a ponta dos dedos. Essa frase não é minha, disse ele. É de todos nós. Mais tarde, ele se sentou no jardim com os idosos. Conversaram sobre futebol, lembranças, filhos, netos. Um senhor chamado Wilson contou que, depois de ver o vídeo da festa, o filho que há anos não o visitava apareceu naquela manhã, pedindo perdão. Você acredita nisso, Cacá? Perguntou o velho, com lágrimas nos olhos. Ele me abraçou. Disse que queria recomeçar. Acredito sim, seu Wilson. O perdão é o gol mais bonito que a vida pode dar. A tarde foi passando, e o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Cacá ajudou a servir o jantar dos idosos, riu, ouviu histórias. Quando se despediu, prometeu voltar em breve. Antes de ir embora, Dona Celina o chamou de novo. Meu filho, sabe o que eu percebi? O quê? Que ontem não foi uma noite sobre você. Foi sobre o que você desperta nas pessoas. Ele sorriu. Então quer dizer que não foi um milagre? Foi, sim, mas um milagre humano. Ele saiu do lar com o coração leve. No caminho de volta, olhou pela janela do carro e viu algo que o fez sorrir. Um outdoor novo na avenida principal, com uma foto do Lar Esperança Viva e a frase que ele dissera no jantar: elegância é tratar bem quem não pode te oferecer nada. Ao lado, o logotipo de uma campanha nacional de voluntariado. Mas não havia foto dele, nem menção ao seu nome. Apenas a mensagem. E era exatamente assim que ele queria. Nos dias seguintes, a repercussão continuou. Escolas fizeram palestras sobre empatia, empresas criaram programas de voluntariado e o governo anunciou apoio financeiro aos lares de idosos. Tudo começou com um equívoco: um homem simples barrado em uma festa luxuosa. Certa noite, Cacá estava sentado na varanda, olhando o céu. Ao seu lado, o pai, Senhor Bosco, tomava um café. Filho, eu li tudo sobre aquele jantar, disse ele. Você se orgulha. Eu me sinto em paz, respondeu Cacá. Isso é melhor que orgulho, completou o pai, sorrindo. Você sabe, sua mãe sempre dizia que Deus testa os corações em situações pequenas. E você passou no teste. Cacá riu. Eu só tentei ser quem ela me ensinou a ser. Pois continue sendo. O mundo precisa de gente que inspire sem pregar. O pai deu um tapinha em seu ombro e entrou. Cacá ficou sozinho, ouvindo o som distante dos grilos e o vento leve da noite. Pegou a foto antiga que Dona Celina lhe dera e olhou mais uma vez. No fundo da imagem, via-se um menino de sorriso tímido entre rostos enrugados e felizes. E ali, no silêncio da varanda, ele entendeu de vez. A vida é feita de voltas e às vezes Deus usa a humildade como espelho, para mostrar o quanto ainda podemos crescer. Ele fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou: se eu puder deixar um exemplo, que seja este. Nunca se vista para impressionar, vista-se para acolher. Um vento suave passou, balançando as cortinas. Parecia um sinal. No dia seguinte, bem cedo, Dona Celina recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia apenas uma frase escrita à mão, para continuar espalhando o amor, de um amigo. E junto, um cheque generoso. Ela sorriu, reconhecendo a caligrafia. Lá fora, na estrada, um carro seguia rumo ao interior, sob o sol nascente. Dentro dele, Cacá cantava baixinho, sem pressa, como quem carrega a paz de quem fez o que devia. A cidade ainda comentava o que havia acontecido, mas ele já seguia em frente, com o mesmo sorriso, a mesma simplicidade e a certeza de que o verdadeiro luxo era poder mudar o dia de alguém, sem precisar que o mundo o aplaudisse. E assim, o craque que foi confundido por sua roupa simples tornou-se símbolo de algo muito maior que o futebol, a elegância de um coração que nunca esqueceu de onde veio.